A Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje é o candidato Ricardo Jobim, do Novo. Natural de Santa Maria, é advogado, especialista em negociação e direito médico, com atuação em direito penal. É secretário-geral da Associação Rural de Santa Maria e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Santa Maria. O advogado Rafael Dresch é o candidato a vice na chapa. Reforçando que a entrevista terá uma duração de 15 minutos e o candidato ainda terá mais 1 minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda dos candidatos. Bom, candidato Ricardo Jobim já está na linha. Em nome aqui da Rede Tua Rádio, nós agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer falar para a Tua Rádio. Candidato, quero começar lhe perguntando sobre economia, né? Nós temos aí algumas pautas envolvendo esse tema. Como fortalecer a economia aqui do Rio Grande do Sul, principalmente com a geração de mais empregos e também a atração de mais investimentos de fora. Como é que vão ser trabalhadas essas questões em um governo seu, caso seja eleito? Desburocratizar, reduzir impostos e facilitar a vida do cidadão e de quem quer empreender. O problema do Rio Grande do Sul hoje é justamente o fato de atrapalhar quem quer produzir. Enquanto outros estados, como Santa Catarina, entenderam que existe competição, o Rio Grande do Sul ficou dormindo no ponto. Com a liberdade econômica, nós temos, quem sabe, possamos acelerar as aprovações ambientais, simplificar a complexidade fiscal e, com base nisso, entregar resultados melhores para a sociedade. Assim, incentivando a atividade econômica, a gente aumenta a arrecadação e consegue fazer frente aos desafios que a população precisa. Candidatos, também queremos conhecer as suas ideias e propostas para a segurança pública, né? A gente sabe e acompanha as notícias, enfim, de crimes de A, B e C. Quais são suas propostas para essa área com o objetivo de redução desses índices de criminalidade? Hoje nós temos um gargalo muito forte nos crimes digitais. Quem é que já não foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de um golpe de WhatsApp, por exemplo? Isso está diretamente ligado àquilo que gera mais mortes no Rio Grande do Sul, que são as facções. As facções precisam ser enfrentadas com inteligência. A gente precisa desidratar elas. Mas como é que a gente vai desidratar facções se nós estamos formando a mão de obra para elas? Eu vou explicar. Toda vez que um preso que não é membro de facção entra no presídio, ele é computado pela facção, porque as facções dominam os presídios. Essa é uma verdade conveniente que eu estou falando. Nós pagamos para piorar pessoas. Então, o investimento em vagas ele é fundamental. Não adianta depois reclamar que a polícia prende para o judiciário soltar porque não tem onde colocar. E como o Estado não tem dinheiro para poder construir mais vagas, nós temos que recorrer às parcerias público-privadas, que é a única solução de conseguir separar os presos comuns dos presos de facções. O setor de inteligência da Polícia Civil já tem tecnologia e conhecimento suficiente para monitorar as facções para saber identificar os membros. Basta a gente aliar isso à ideia de construir vagas e isolar as facções. Assim a gente já consegue desidratar elas e aos poucos vamos conseguindo fazer frente a essa guerra. Mas a segurança pública precisa de tecnologia, cercamento eletrônico, câmeras, e várias iniciativas encantadoras na área de inovação da segurança pública. Basta que a gente tenha espaço para ela. Candidato Ricardo Jobim, outro tema de importância para a comunidade gaúcha envolve a área da saúde, né? A gente passou por um período de pandemia mais acentuado. As notícias boas é que agora deu uma arrefecida, né, nesse assunto. Tem outras doenças, como dengue, que também é motivo de preocupação da nossa comunidade, a varíola dos macacos. Além das doenças, também tem a alta demanda diária de hospitais e UBSs. Quais são seus projetos para a saúde aqui do Rio Grande do Sul e como buscar verba
para investir em hospitais e UBSs principalmente? Pois é, amigo, tem duas questões aí. Primeiro, onde buscar verba, e segundo, como que essa verba chega no paciente, porque hoje não está chegando. Hoje, se pegarmos o grupo Hospital da Conceição, por exemplo, temos um gasto estatal absurdo. O Hospital Geral de Caxias do Sul, que todo mundo conhece e utiliza, ele tem um aproveitamento 4,3 vezes melhor do que o Conceição entrega de atendimento de pacientes. Então, a gente tem que priorizar quem entrega. É simples assim. Então, a verba está lá. Para conseguir que essa verba tenha efeito e consiga realmente chegar no cidadão, precisamos trabalhar mais com auditoria, com controle econômico, mas não adianta, a saúde tem que gastar. Falando em gastar, eu acho muito curioso. Até queria propor aqui uma discussão ética. Se eu tenho, de um lado, um paciente, uma mulher de 65 anos, com câncer de mama, uma das 200 mil pessoas que está aguardando a fila do SUS no Rio Grande do Sul para fazer um procedimento, e se ao lado dela eu tenho um candidato a deputado federal à reeleição desses partidos tradicionais. É estranho, né? Mas dinheiro para salvar a vida dela não se tem. Agora, dinheiro para pagar santinho, para pagar propaganda política desse cara que já está bem resolvido na vida, tá, isso tem. Por isso que eu falo, é por questão ética mesmo, que eu tenho vergonha de utilizar o fundo partidário, o fundo eleitoral. Na verdade, todo mundo deveria ter vergonha, uma questão ética tão simples. As pessoas acham que às vezes perdem um senso crítico e acabam topando, esquecendo que tem gente que realmente precisa da atenção, realmente precisa de... Então, eu vou conseguir mudar a realidade desse... O máximo que eu posso é utilizar. Caixa, é que o dinheiro volte para o Caixa da União. É o máximo que eu posso fazer. Agora, em saúde, eu, por ser consultor do Estado, dá para do SUS. Gastos, priorizações, é óbvio. E, principalmente, precisamos fazer o governo federal uma rediscussão baixa da complexidade no SUS, que são outras deficitárias. Não existe tal Estado se pagar as contas. Pagar R$10 por consulta, meu amigo, é uma vergonha. Então, é curioso, porque a mesma coisa que às vezes gosta de dizer que o SUS é para a vida, que o SUS é tudo de bom, é a mesma que não investe no SUS. Nós precisamos enfrentar essa triste realidade. Nessa manhã de quinta-feira estamos conversando e entrevistando o candidato Ricardo Jobim, do Novo, candidato a governador do Rio Grande do Sul. Estamos com 6 minutos e meio de entrevista, de um total de 15, depois mais 1 minuto de considerações finais. Candidato Ricardo Jobim, próximo tema, educação. E aqui a gente fala de infraestrutura das escolas, salário dos professores e até mesmo uma falta de profissionais, né? Principalmente na rede pública. Como melhorar a educação no nosso estado, candidato? Eu tenho minhas dúvidas se existe uma falta de profissionais na rede pública. Sabe quantos servidores por aluno temos? Quantos professores por aluno na média no estado? São 14,9 alunos por professor. Então, o professor tem. A questão é a distribuição deles que a gente vai trabalhar. Não é uma carência tanto de mão de obra. É uma carência... A gente tem escola sem banheiro, a gente tem escola sem telhado. Escola é ridículo, porque todo mundo que usa a saúde pública sabe da problemática. Tem tudo as merendas de qualidade, não é aquela comida quente. Então, como é que se faz frente a isso? E daí eu não sou hipócrita nem nada, até fico feliz. Uma renomada jornalista, que foi a Rosane Oliveira, até reconheceu que dos todos os candidatos eu sou o único que aponta, diz como que vai resolver o problema da educação. A minha ideia é privatizar o Unisul, botar todo o dinheiro no novo ensino médio em tempo integral e profissionalizante, que é o novo ensino médio. O ensino médio é obrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Os municípios deveriam ter a responsabilidade exclusiva do ensino fundamental, e por causa disso nós pretendemos municipalizar essas escolas. Agora, o fato é, privatizando o Unisul e pegando esse dinheiro, até privatizando enquanto ele ainda vale alguma coisa, né, porque o valor de mercado dele vem caindo ano após ano, a gente pode pegar essa receita e aplicar toda na educação, toda, um fundo a ser gerido, inclusive com a sociedade civil sendo convidado, para que nenhum político, depois de 4 anos, torre o dinheiro com alguma bobagem, alguma demagogia. E com esse investimento, sim,
nós conseguimos começar a pensar, não como um político que só pensa na próxima eleição, mas começar a pensar como estadista que pensa nas próximas gerações. De boas intenções, o inferno está cheio. Todo mundo fala, vou fazer pela educação, vou resolver pela educação. Não vão resolver. Se não disser como, não vão resolver. E eu tenho um compromisso, inclusive com os meus filhos, de falar a verdade no debate político. Eu não quero ser julgado apenas pelas urnas, eu quero ser julgado pela história, pelo que eu falo desde agora. Nós precisamos mudar a política, precisamos mudar esses hábitos nefastos de quem mente o tempo inteiro para se eleger. Minha proposta é dentro dessa linha. Lembrando que é urgente. No ensino fundamental, temos crianças da quarta série do primeiro grau que não sabem ler e escrever. Os resultados que nós temos do IDEB são apavorantes. Terceiro ano, segundo grau, 92% dos alunos, conhecimento abaixo do básico, matemática, equivalente à sexta série. Português, 62%. Os indicadores são horríveis no Brasil, comparando dentro com os outros estados do Brasil, sendo que o Brasil já ocupa uma posição horrível no mundo. Então a situação está ruim mesmo. E alguém precisa falar a verdade e dizer como que vai resolver esse gargalo. Eu, pelo menos, tenho uma consciência tranquila de dizer de onde eu vou tirar o dinheiro. Candidato, você fala nesse momento para Caxias do Sul, Vacaria, Lagoa Vermelha, Garibaldi, Veranópolis, Marau, Soledade, onde nós temos as emissoras que integram o nosso grupo, né, da Rede Tua Rádio. E nesses municípios o campo é muito forte, né, a lavoura, como a gente costuma dizer. Quais são suas propostas para o setor agropecuário, o agro gaúcho que é tão importante para a economia do nosso estado? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou diretor da Associação Rural de Santa Maria há, bem dizer, 20 anos. Eu sou do agro. A gente é matriz de Devo, criamos terreiros, e eu consigo compreender, eu tenho um pouquinho de soja, um pouquinho de arroz, com parceiros, e eu sei muito bem quais são as dores do agro. Quem está acostumado a olhar para cima e rezar para chover sabe muito bem do que eu estou falando. E é importante dizer que nós vamos ter agora um tombo no PIB, imagina, uma previsão de 8% de queda, e isso está gerando um déficit para 2023 de 3,7 bilhões de reais nos caixas do Estado. Esse tombo se deve a quê? Se deve à estiagem, se deve à nossa incapacidade de armazenar água no inverno. Mas como é que vai armazenar água no inverno? Não no inverno, quando chove. Como é que vai armazenar água se a gente não consegue aprovar, acelerar o licenciamento ambiental de barragem? Principalmente as acima de 10 hectares. 2, 3 anos para aprovar uma barragem é uma piada. O pessoal age como se a água causasse grande dano ambiental, quando na verdade a gente sabe que a seca, que é o plano B, né, da barragem, causa um dano muito maior. Nossos maiores ativos ambientais estão embaixo d'água, Amazônia, Pantanal, Taim. Então, a água, ela faz bem. É uma discussão técnica que eu proponho. Nós precisamos abrir a caixa preta da FEPAM, caixa preta das taxas. Imagina que tem taxas que no Rio Grande do Sul são R$174 mil, enquanto no Paraná, no Santa Catarina são 5 mil e pouco, no Paraná são 2 mil reais, as mesmas taxas, e começar a entender que essa cultura de dizer não para tudo, muito mais do que os outros estados, está atrasando o Rio Grande do Sul, está atrasando o agro, está atrasando a indústria. E agora não adianta somente armazenar água se a gente não tiver mecanismos para distribuir ela, né? E daí a questão para os pequenos produtores, com o uso de eventualmente carretéis, outras tecnologias de irrigação, tem que haver uma linha de crédito dentro dessa possibilidade, como os bancos cooperados já fazem. E também, claro, a gente discutir com a indústria do pivô para que esse preço não seja tão alto, tão caro, a gente conseguir trazer água para todo mundo. Paralelamente a isso, as questões do agro são várias, vem desde o controle sanitário a 500 outras pautas que naturalmente não vai dar tempo de falar agora. Temos mais 2 minutos de entrevista, depois mais 1 minuto final de considerações. Quero lhe perguntar então, candidato, sobre infraestrutura e transportes, né? Principalmente nossas estradas, acesso a municípios que ainda não são asfaltados. Quais suas propostas para essa área? Olha, é curioso, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul queria investir R$500 bilhão em rodovias federais. Nós temos tantos municípios sem acesso asfáltico, então realmente não funciona.
Mas é claro que não basta a gente falar das rodovias públicas, rodovias do Estado, e principalmente dessas que não têm acesso ao asfalto, porque realmente é uma piada, nada engraçada. Nós precisamos agora discutir o modelo de concessões rodoviárias. Não porque a concessão seja algo negativo, é que depende. Todo o programa de concessões feito pelo Estado do Rio Grande do Sul foi feito sem diálogo. Chegaram a botar pedágio em zona urbana. Isso é um absurdo, isso eu sou contra. Privatizar não é se livrar das coisas. Privatizar é apenas melhorar o serviço público através da privatização. É esse o objetivo. Agora, tem regiões que queriam pedágio, mas não foram ouvidas na hora da composição do preço, das possibilidades. Tem regiões que não queriam pedágio e ninguém foi ouvido. Alia-se a isso o fato do governo Eduardo Leite não ter extinguido a empresa gaúcha de rodovias. E o resultado disso é muito prático, né? Prisão do presidente, outro diretor preso também por suspeita de corrupção. Então, vamos falar a verdade para o povo gaúcho sobre a corrupção no governo Leite. Está aí, todo mundo quer, é só pesquisar, dá um Google aí que todo mundo vai ver qual é a verdade. E por que, continua se fazendo uma maquiagem como se estivesse tudo bem, quando a gente sabe que houve escândalos de corrupção justamente nas concessões rodoviárias? Por óbvio que eu sou contra todo esse absurdo que aconteceu e certamente nós vamos ter a sensibilidade, e eu como integrante da Metade Sul, que tem problemas de estrutura, sei muito bem o que é ter um município com problema de acesso ao asfalto. E agora, então, candidato Ricardo Jobim, do Novo, eu vou deixar, candidato, esse minuto final, né, para suas considerações finais, e eu também aproveito para agradecer, então, a disponibilidade de conversar conosco. E eu agradeço muito para falar com a região de Marau, de Caxias, de Vacaria, tenho amigos em todas essas cidades, e dizer o seguinte, dizer que eu sou o único candidato que se nega a usar o teu dinheiro para pagar a campanha política. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca um partido negou dinheiro público. Só o Partido Novo faz isso. Quero pedir também uma atenção para apoio aos nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal. Temos vários nomes aí. José Pirresgo, Fábio Ossima para federal, Marcel Van Hatten para federal. Temos, enfim, são tantos nomes que o Slaviero em Caxias, grande força nossa. A Fredink, que hoje vai estar em Carazinho até amanhã. Então, a gente tem tantos nomes bons que eu preciso dizer o seguinte, o Novo não é um projeto de poder, o Novo é um projeto de pautas. E precisamos ser uma bancada independente que faça a voz para conseguir evoluir a política, para tirar um pouco esse ranço que a gente criou. Não estou falando de esquerda e direita, estou falando o seguinte, falando que o mais importante do que quem vai mandar é o que vai fazer. E o Partido Novo não quer saber de politicagem, ele quer saber que ele quer um Brasil livre, um Brasil mais leve, mais rápido, okay, e com condições de fazer com que o Estado não atrapalhe a vida das pessoas.